Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estrear o quadro Professor Jefferson Responde. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu do seguinte: eu recebo toda semana algumas mensagens no direct do meu Instagram fazendo questionamentos sobre vários assuntos relacionados a direito imobiliário. Colegas advogados encaminhando questionamentos, alunos, ex-alunos e outras pessoas com interesse nessa disciplina. Então, eu resolvi fazer o seguinte: compartilhar esse conhecimento. Em vez de responder, claro que a gente continua respondendo individualmente para cada um, mas por que não compartilhar esse conhecimento, essa resposta que eu dou àquela pessoa que me manda o direct, compartilhar com todo mundo? Ou seja, esses questionamentos que essas pessoas fazem podem ser do interesse também de outras pessoas. Por isso eu resolvi criar esse quadro aqui, onde toda quinta-feira eu vou deixar acumular as questões encaminhadas para mim e vou responder. Claro que não vai ser um vídeo longo, então a ideia é responder sempre aí 4 ou 5 perguntas no máximo, para que fique um vídeo relativamente curto, mas todos os questionamentos serão devidamente respondidos. O que não der para responder numa semana, fica para a semana seguinte. Então, o que eu tenho para essa semana de questionamentos? O primeiro questionamento, a primeira pergunta que foi encaminhada para mim foi a seguinte: se é possível alugar um imóvel adquirido através do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, previsto lá na Lei 11.977 de 2009, depois sofreu, claro, algumas modificações, e a resposta é não. A princípio você não pode alugar. Por quê? Porque você recebe um subsídio do governo para você poder comprar esse imóvel com o fim específico de residência. Você não pode ter outro imóvel, então tem que se enquadrar naqueles requisitos, naquelas faixas de renda. E se você se enquadrar naquela faixa de renda onde você recebe um valor do governo, você não pode depois pegar e alugar esse imóvel. Tem alguma exceção? Tem exceção. Por exemplo, se você foi transferido, você comprou aquele imóvel através do Minha Casa Minha Vida, mas você foi transferido da sua empresa para outra cidade, para outra localidade. Então você vai precisar alugar um imóvel na outra localidade onde você vai morar. Nesse caso, sim, se enquadra numa exceção. Então você pode alugar o seu imóvel, claro, você vai ter que comprovar isso se for instado a fazê-lo, né? Então quem faz, via de regra, o programa Minha Casa Minha Vida, o banco fomentador é a Caixa Econômica. Então daqui a pouco pode alguém denunciar: esse imóvel foi alugado. Aí você vai ter que prestar contas e comprovar que você só alugou porque você precisou alugar outro para você em outra localidade por conta de uma transferência de emprego. O segundo questionamento, ele diz, e ainda em relação à primeira pergunta, isso até você quitar o financiamento. Depois que você quitou o financiamento, aí sim você pode dispor da forma que você quiser do seu imóvel. Outro questionamento, a pessoa perguntou o seguinte: eu tenho um único imóvel e esse imóvel está alugado. Agora eu preciso desse imóvel, eu preciso retomar esse imóvel para residir. A pessoa morava fora e aí, nesse período que ela morou fora, ela alugou o imóvel. E lá tem um inquilino. Agora a pessoa está retornando de viagem, retornando de fora do país e ela precisa morar. Ela pode pedir o imóvel de volta? A resposta é não. O contrato dela é de 30 meses e está em plena vigência. Ela só vai poder pedir esse imóvel quando finalizar o contrato de locação. Vale lembrar que o contrato de locação está lá no artigo 4º da Lei 8.245, que é a lei do inquilinato. O locador só pode pedir o imóvel enquanto o contrato estiver vigente. Ele só pode pedir o imóvel quando finalizar o contrato. Então ele não pode pedir o imóvel enquanto não estiver finalizado o contrato. Então o locador, pelo artigo 4º da Lei 8.245, só pode pedir o imóvel quando findo o prazo de locação. Aí, claro, tem as regras do artigo 46 e do artigo 47. Se for um contrato de 30 meses,
Findou os 30 meses, mesmo que continue locado, a qualquer tempo ele pode pedir esse imóvel de volta. Agora, se for aquela do artigo 47, ele só, se o contrato, o prazo dele expirou, ele só vai poder pedir o imóvel se for por alguma daquelas possibilidades previstas nos 5 incisos do artigo 47. A outra pergunta, ela diz respeito ao tema 970 do STJ, da possibilidade ou não de cumular os lucros cessantes com a cláusula penal moratória. E a resposta é não, não pode ser cumulada. Estamos falando aqui de imóvel adquirido na planta. Então, a incorporadora atrasou a entrega da obra e estava prevista lá uma multa moratória para o caso de atraso. Aí a pessoa quer cumular aquela multa com o valor dos supostos aluguéis durante o período, ou seja, lucros cessantes. Não pode ser cumulado, é o que diz o tema 970 do STJ, que fala que aquele valor, aquela cláusula moratória, serve já como indenização pelos lucros cessantes. O que a pessoa pode, por exemplo, se o contrato dela foi firmado depois da Lei 13.786 de 2018, que é a lei dos distratos, se o contrato dela for posterior a essa data, aí ela pode optar pelo artigo 43A, parágrafo 2º da Lei 4.591, que é para o caso de atraso superior a 180 dias, aí tem uma penalidade lá prevista, aí ela pode sim optar por essa penalidade, tá? E para finalizar, até eu já falei sobre isso no Instagram, mas volto aqui a repetir, já que foi objeto de um questionamento, se já pode pleitear a liminar de despejo. Quer dizer, pleitear poderia pleitear, mas se o juiz ou o magistrado ou a magistrada já pode conceder. Sim, já pode ser concedida, porque o prazo de suspensão ou de proibição da concessão dessas liminares, em razão da lei da pandemia, lei 14.010 de 2020, ela ia até 30/10 apenas. Então, agora já estamos aí no mês de novembro, já é possível sim ser concedida a medida liminar para aqueles casos do artigo 59, parágrafo 1º da Lei do Inquilinato, Lei 8.245. Então, por hoje era isso, eram essas as questões que me foram encaminhadas, até foram encaminhadas mais algumas ontem e hoje, mas aí para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai responder na próxima quinta-feira. Aguardo vocês lá. Um grande abraço.